Bom dia! Vamos para mais um vídeo da série A Luz da Bíblia e da Missão, a comida do futuro. Nós vamos tratar nesse vídeo sobre a comida impressa em 3D e os alimentos geneticamente modificados. E você vai dizer para mim, talvez, ou vai me questionar, Djalma, com tantas mortes no Brasil e no mundo por causa da Covid, por que você vai tratar justamente sobre o assunto de comida do futuro? Vamos deixar isso para frente. Na verdade, eu não sei se você é conhecedor de que enquanto nós estamos tratando dessas questões, né, buscando sobreviver a essa pandemia, pessoas da elite, pessoas que realmente regem ou que fazem agenda para o mundo inteiro, eles estão tratando desse assunto já há dezenas de anos. E eles dizem que em breve, daqui a 15 anos, possivelmente todas as comidas que nós teremos serão feitas em impressão 3D. Então isso me interessa e deve te interessar também. Impressão 3D de alimentos, o futuro do alimento sintético. Nós vemos aí também um bife sendo impresso em 3D, né? Segundo os estudiosos e as pessoas que fazem a gestão desse projeto, esse alimento já existe e esse alimento contém todos os nutrientes que são necessários para a sua saúde. Mais embaixo também, mostrando aí o bife do futuro. Então, nós não estamos aqui tratando apenas de encher o estômago, não estamos tratando apenas de alimentos. Você precisa entender e ver um pouco mais adiante que isso é uma questão de fé também. Porque as pessoas que acreditam nessa ciência desta forma independente de Deus, eles acreditam o seguinte, que essa revolução da genética, ela não vai apenas modificar a nossa saúde, não vai ser melhor só para a nossa saúde. Para eles, isso aí, em última instância, vai realmente mudar, né, a trajetória da nossa evolução como espécies. Ou seja, esse pessoal acredita na teoria da evolução. Eles acreditam na teoria da evolução. Eles não creem no criacionismo, que Deus é criador dos céus e da terra, das plantas, dos animais, que Deus nos deu plantas e animais para que nós possamos nos alimentar deles. Então não é uma questão apenas de encher o seu estômago, é uma questão de fé, é uma questão de crença em Deus que nós estamos tratando nesse pequeno vídeo. Vemos aí que os organismos geneticamente modificados, eles oferecem várias desvantagens. Isso não é a nossa área do saber, mas muitas pessoas dessa área da ciência já demonstraram de forma prática que esses organismos geneticamente modificados, ou melhor dizendo, esses alimentos, eles podem conter insetos, animais, até vírus, e isso pode ter um grande potencial em danificar a nossa saúde. Como você observa aí, é uma coisa tão estranha, uma tangerina, cujo interior é kiwi, um limão cujo interior é tomate. Tudo isso é muito estranho e não é algo natural. Mas o que Deus pensa de tudo isso? Não é? Deus que criou os céus e a terra, o que ele fala sobre tudo isso? Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Nós vemos aqui em Gênesis 2,15, em Gênesis capítulo 1, versículo 28 a 30, isso fala do mandato cultural. A primeira missão que Deus deu ao homem, Adão e Eva, e a todo ser humano e toda a criação foi esta, né? Lavrar e guardar, proteger o jardim, o Éden, o meio ambiente, a natureza, as plantas, os animais, e ao mesmo tempo, simultaneamente, se alimentar de todos eles também, seja de plantas, seja de animais, carne. Isso é propósito de Deus. Então, o que significa esse mandamento cultural, esse mandato cultural, essa missão que Deus deu ao homem? E o que não faz parte dela? Primeiro, significa lavrar, né? E lavrar é trabalhar a terra. Não é manipular em laboratório, não é manipular geneticamente. Segundo, guardar é proteger, é cuidar, não é? Guardar é proteger, é cuidar da terra, dos animais, das plantas e, simultaneamente, também se alimentar deles. Terceiro, dominar no mandato cultural, no Deus que criou os céus e a terra, significa liderar, representar, zelar. Nunca significou e vai significar controlar, modificar a genética do homem, das plantas, dos animais. Então, esse é o mandato de Deus para o homem. Nós vemos aqui nessa foto, nessa figura, né, um laboratório para produzir camarões a partir de laboratório.
né? E segundo eles, serão camarões puros, serão camarões saudáveis, né? Vemos aqui no segundo quadro, falando sobre 100 ingredientes, né, que possuem organismos geneticamente modificados e que são usados, né, em outros tipos de alimentos derivados de soja, alimentos embutidos, alimentos enlatados, alguns deles, não é? Então, alimentos processados. Então, esses ingredientes não são ingredientes naturais, são ingredientes produzidos em laboratórios. Eles foram geneticamente modificados. E aqui no último quadro nós temos aqui cientistas, eles estão servindo carne real. Eles falam carne real. No caso desse exemplo aqui é um camarão, né? Carne real, ou seja, sem a crueldade de matar os animais e também livre de gás carbônico. Não é? E eles falam que isso foi feito em laboratório. Não é? Então, para eles, isso é algo genuíno, é algo que não vem de animal, é algo que não vem de plantas, é algo genuíno. Mas, na verdade, para nós, a gente sabe que isso não é natural, isso não é produto, né, da natureza. Isso não é algo que Deus fez, é algo que o homem faz numa ciência independente de Deus. Mas isso já foi predito, não é? Daniel capítulo 12, versículo 4 diz: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, a ciência, ela se multiplicou. Mas a questão é que a ciência se multiplicou juntamente com o pecado e com o erro, não é? A ciência se multiplicou, mas ela está sob o domínio, não é, de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que não creem na criação. Nós temos diante de nós aqui uma foto, né, do site do World Economic Forum, ou seja, o Fórum Econômico Mundial. E o Fórum Econômico Mundial é a entidade global que está por detrás de todas essas pesquisas, de todos esses projetos, né? Eles não estão apenas, você pode dar uma olhadinha nesse site, está lá em inglês, em outras línguas também, e você vai ver que eles têm projetos para tudo que diz respeito ao ser humano, não apenas comida, alimento, mas para tudo, não é? Então, a FEM, né, ou F, né, é que controla a agenda global, ou seja, das realizações que vão acontecer no nosso país. A princípio, eles declaram que é tudo para o bem do meio ambiente, das pessoas, não é? Como esse projeto, por exemplo, de vacinação. Então, eles têm uma agenda, e essa agenda está sendo cumprida, de vacinar todos os países, todos os povos, pessoas de todas as nações, até uma data X. Então, são eles que declaram, são eles que fazem essa agenda global. Agora, quem controla o mundo? São eles? Não, não são eles. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5,19: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Não são eles que controlam o mundo, é o maligno que controla o mundo. E, infelizmente, o maligno usa a ciência, não é? Que é uma coisa boa, que vem de Deus, para controlar o mundo, para manipular. O mundo ele está impotente, passivo, sob o domínio e controle do maligno, e ele usa a ciência. A multiplicação da ciência de forma independente de Deus gera mais morte, mais doenças e mais destruição. É isso que acontece. Agora, a ciência ela pode e precisa ser redimida em Cristo Jesus. Nós precisamos de cientistas que têm temor de Deus, cientistas que creem em Deus, que creem na criação, no Criador, né, para que muitas dessas maldições ou dessas questões, esses problemas que nós enfrentamos, sejam resolvidos de maneira adequada. Então o mundo ele está caminhando por um governo tecnocrático, um governo que vai confiar totalmente, plenamente na tecnologia, e essa tecnologia vai ser dominada por uma minoria, que já é dominada por uma minoria, que vai tentar estabelecer esse governo humano, essa preparação para o governo do anticristo, mas a boa nova é que vai vir depois um governo teocrático, um governo de Cristo durante o milênio, e Cristo vai reinar sobre todas as nações e sobre todos os povos. Mas até isso chegar, não é? Nós estaremos aqui. E como nós vamos vencer o mundo e o seu Deus? Primeiramente, quem é o que vence o mundo? 1 João 5,5 diz: quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, quem vence o mundo são as pessoas que têm fé em Jesus Cristo e que crê que ele é o Filho unigênito de Deus. E segundo ponto,
Se nesse tempo você tiver algum problema de saúde, você precisa confiar que Deus ele te cura, que Deus ele te sara. Se você alimentar de alguma coisa que não é boa para a sua saúde, confie que nenhum dano fará a sua vida. Isso é promessa de Jesus para os seus discípulos. E em terceiro lugar, é muito importante você aprender a dar graças a Deus e abençoar pelos alimentos que você come. Porque independente da procedência deles, se você pegar esses alimentos e abençoar e dar graças a Deus, se você estabelecer esse hábito na sua vida, com certeza você vai ser livre de enfermidades e de doenças. E isso é importante, porque o seu corpo ele é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo, Deus habita em você, não é? Você não pertence a si mesmo, então você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. E se você ainda não conhece a Deus, você pode conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, né, que é o Filho de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira a se aproximar mais de Deus, a ser mais natural, a crer em Deus, tá? Que você possa se inscrever no nosso canal, também ative o sininho e compartilhe com os colegas para que nós possamos continuar produzindo vídeos semelhantes a esse. Que Deus te abençoe e até a próxima.